Olá pessoal, hoje a aula então vai ser sobre juros simples. O objetivo da nossa aula então é o mesmo da nossa aula passada, que foi sobre porcentagem. Afinal de contas, o juro é uma consequência da porcentagem. A gente vai ver aqui taxas percentuais. Então, o nosso objetivo é resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. Então, nossa aula anterior foi porcentagem. Bom, o que é o juro? O juro é o aluguel que a gente paga pelo dinheiro. Ou seja, quando eu pego um valor emprestado ou quando eu empresto para alguém, na hora dessa pessoa me pagar ou eu pagar para ela, eu cobro um valor a mais. Isso a gente chama de juro. Então ele é um aluguel pelo tempo que essa pessoa ficou com o meu dinheiro. Então eu cobro um aluguelzinho em cima daquele valor. Os bancos fazem muito isso, eles cobram um juro em cima de algum valor emprestado, por exemplo, para fazer um financiamento de uma casa, de um carro. Você pega aquele valor emprestado e ele cobra em cima desse valor juros. Então, aqui a gente vai estudar então o juro simples. Como que funciona o juro simples? Bom, o juros vai funcionar assim, ó. A gente tem aqui uma formulazinha que é o J-CIT. Bom, a gente tem os juros, que é o valor a mais que eu vou receber ou eu vou pagar. O capital, o que é o capital? É o valor que eu emprestei ou o valor que eu peguei emprestado. Então é o valor inicial ali. O I a gente fala que é a taxa percentual. Por quê? Ela representa a porcentagem dos juros. Pode ser 5%, 6%, 0,1%. Essa é a minha taxa percentual, que é o valor que vai ser cobrado em cima do capital. E aí o tempo, que é o quanto tempo eu fiquei com esse valor emprestado. Então, olha só. O juro simples é o aluguel do dinheiro. Trouxe aqui um exemplo. Um aparelho eletrônico custa R$ 620 à vista. Em 5 prestações mensais, o preço passa a ser R$ 868. Qual é a taxa de juros cobrada ao mês por essa loja? Olha só, se eu pagasse à vista, ia ser R$ 620, ok? Mas se eu for fazer parcelado em 5 prestações mensais, o valor de 620 passa a ser 868. Olha só como aumentou o valor. Esse valor que aumentou é o meu juro, é o a mais que a loja está me cobrando por eu estar parcelando. Ou seja, eu vou pagando aos poucos, eu tenho um dinheiro que eu peguei emprestado deles e aos poucos eu vou pagando. Então, olha só. Sempre que eu tenho uma questão de juros, eu preciso buscar todos os dados dela. E quem são os dados? É o J-CIT lá. Eu preciso encontrar qual que é o juro, o capital, a taxa e o tempo. E sempre ver o que o exercício está me perguntando. Nesse caso aqui, olha a pergunta. Qual é a taxa de juros cobrada ao mês? Ou seja, a pergunta é qual é a taxa de juros? É o que eu tenho que descobrir. Eu não vou saber qual que é a taxa, eu preciso descobrir, eu preciso encontrá-la. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que os juros é esse valor a mais ali dos 620. Então, se eu fizer 868 menos os 620, eu vou encontrar 248. Ou seja, ele está me cobrando a mais do valor original, a mais 248. Ou seja, esse é o meu juro. Então, o meu J aqui é 248. O meu capital é aquilo que eu peguei emprestado, o valor inicial, ou seja, R$ 620. A minha taxa eu não sei, coloco o pontinho de interrogação. Se eu não sei, ponto de interrogação. É o que eu quero descobrir. E o tempo então é 5 meses. Por quê? 5 prestações mensais, ou seja, eu vou demorar 5 meses para terminar de pagar. Bom, peguei todas as informações da fórmula, J, o C, o I e o T. O único que eu não tenho é o I, porque é o que eu quero descobrir. E vou então substituir na fórmula. Olha só, coloquei colorido para você ter noção do que eu estou substituindo. No lugar do J, eu vou colocar
248. Tá vendo ali vermelhinho? No lugar do J, 248. O capital é 620, a gente viu aqui. Então, no lugar ali do C, vou colocar 620. O I eu não sei. Se eu não sei, eu vou manter a letra, porque eu não sei quanto que é. Então, coloco ali a letra. E o T é o meu tempo, que é 5. Então, coloco ali o número 5. Bom, vamos lá então. O que eu fiz aqui? Multipliquei os 620 por 5 e encontrei que isso é 3.100. E mantenho o I ali, porque ele está multiplicando. Agora, o que eu vou fazer? O 3.100 eu vou passar dividindo pelo 248. E vou encontrar que 3.100 divididos, perdão, 248 divididos por 3.100 é 0,08. Isso é a mesma coisa que 8 sobre 100. Por que sobre 100? Porque eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, então é sobre 100. Então, 8 sobre 100 é 8 por 100. Ou seja, a minha taxa é de 8%. Essa divisão aqui que eu fiz, 248 dividido por 3.100, tenta fazer aí no seu caderno, é uma divisão que resulta num número com vírgula. Se você tiver dificuldade, consulta lá o vídeo que a professora colocou como recomendação, para ver se você não precisa dar uma reforçada nesse assunto. Então, olha só, um segundo exemplo. Uma aplicação feita durante 2 anos, a uma taxa de 18% ao ano, rendeu R$ 1.800 de juro. Qual foi a quantia aplicada? Bom, li a primeira vez, agora eu preciso ler de novo, buscando as informações. Então, olha só, preciso encontrar o quê? O J-CIT lá, nossa fórmula aqui. Qual que é o juro? Se ele falou que rendeu R$ 1.800, ou seja, é porque o valor a mais que eu vou receber é 1.800, então o meu juro é 1.800. Qual que foi o meu capital? Eu não sei. É justamente isso que ele está me perguntando. Qual foi a quantia aplicada? Ou seja, o meu valor inicial, o valor que eu fui lá e emprestei para o banco. Não sei. Coloco ponto de interrogação. A minha taxa, ele fala que é 18% ao ano. Só que 18% é a mesma coisa que 18 por 100. Logo, 0,18. Você poderia colocar 18 sobre 100 ou 0,18, fica a seu critério. E o tempo é 2 anos. Pessoal, uma observação aqui. Aqui o tempo é 2 anos, mas a taxa que ele coloca também é taxa ao ano. Se a taxa fosse ao mês, por exemplo, 18% ao mês, se o meu tempo está em anos, eu teria que transformar em meses, porque o tempo tem que ter a mesma relação com a taxa. Ou seja, se a taxa está em ano, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa fala em meses, o tempo tem que estar em meses. Ok? Consegui todas as informações, vou substituir na fórmula então. J-CIT lá. Qual que é o juros? 1.800. Substituir. No lugar do J, coloco 1.800. Capital, não sei, vou manter a letra ali. A minha taxa é 0,18, substituir ali de amarelinho, o I por 0,18 e o tempo é 2, substituir ali por azul. Vamos calcular ali, vamos multiplicar 2 vezes 0,18 e dá 0,36. Então, eu tenho 1.800, que é igual a 0,36 vezes o capital. Esse 0,36, para eu encontrar o capital, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Se ele está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo, porque eu quero isolar o meu C ali para encontrar qual que é o meu capital. Então, dividindo, eu vou perceber que o C vale R$ 5.000. De novo, pega um caderno aí e faça essa continha certinho, reproduza essa conta e veja se você não tem dificuldade com esse tipo de conta. Se tiver, volta lá no material que a prof passou sobre divisão com números com vírgula e aí você vai tentar refazer essa conta então. Tudo bem? Então, meu capital aqui nesse caso, R$ 5.000.
Atenção, olha só, trouxe um exemplo aqui. Em uma loja de celulares, um celular estava na promoção por R$ 800 à vista, ou R$ 200 de entrada e mais 3 parcelas de 250. Qual é o valor do capital? Então, olha só, isso aqui é uma observação muito importante. Esse celular estava R$ 800 à vista. Se você pagasse assim na hora, à vista, R$ 800. Porém, se você quisesse parcelar, tinha essa segunda opção. Como que funciona essa segunda opção? Você dá R$ 200 de entrada, ou seja, no ato da compra eu dou R$ 200 e depois eu pago mais 3 parcelas de 250. Repare que parcelado tem um certo juros. Ao invés de pagar R$ 800, eu vou pagar um pouquinho a mais. Se eu somar R$ 200 mais 3 vezes de 250, eu vou encontrar aí 950. Então é um pouquinho a mais, eu estou pagando juros. Mas ele pergunta qual que é o valor do capital, nesse caso aqui em que eu peguei emprestado. Nesse caso, como eu estou dando R$ 200 de entrada, então o meu capital não é R$ 800. Por quê? Porque eu estou dando R$ 200 de entrada. A gente tem que lembrar que capital é o valor que se pega emprestado ou que empresta-se a alguém. Se eu estou dando R$ 200 ali, esses R$ 200 eu não estou pegando emprestado. Então, qual que é o meu capital de fato? É 800 menos o 200 que eu dei de entrada. Então, qual que é o valor que eu peguei emprestado, que eu parcelei? R$ 600. Então, aqui o meu capital é R$ 600. Se eu fosse analisar qual que era a taxa de juros dessa situação, eu teria que usar como capital o valor 600 e não 800, tá? Lembre que o capital é o que eu pego emprestado ou que eu empresto para alguém. Tudo bem? Bom, novamente, como na aula anterior, o princípio aqui é mordomia. E é muito interessante porque nesse texto, no versículo 27, fala assim, olha, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ou seja, se esse servo aqui da parábola dos talentos conhecesse um pouquinho sobre juros, talvez ele não teria sido reprovado pelo seu senhor. Ele teria conseguido pelo menos produzir algo com aquele talento que ele tinha recebido. Então, o conhecimento sobre a administração dos nossos bens faz toda a diferença. A gente precisa aprender a administrar tudo o que nós temos. Então, o princípio aqui é mordomia, que é a gente ser mordomo daquilo que o Senhor tem nos dado.